Cientistas norte-americanos criam o primeiro cérebro praticamente completo desenvolvido em laboratório. O projeto, cercado de mistérios, imita em 99% o cérebro de um embrião humano. O restante 1% poderia ser alcançado se esse protótipo fosse ligado a um coração e sistemas de alimentação sanguínea. Em outra frente de pesquisa, cientistas trabalham num projeto destinado a modificar o DNA de um embrião humano, o que permitiria eliminar doenças hereditárias. O anúncio dessas pesquisas desperta preocupação em alguns setores da comunidade científica. Estaria a ciência a um passo de construir o ser humano artificial ou ainda o homem geneticamente modificado? A Matéria de Capa está começando, fique com a gente. A criação do primeiro cérebro praticamente completo em laboratório faz parte de um projeto financiado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. O estudo tem uma finalidade específica relacionada com o tratamento de militares que estiveram em frentes de combate. Mas os cientistas concordam que os resultados podem levar a um grande avanço no tratamento das doenças como Alzheimer, Parkinson, além de outras disfunções cerebrais. O cérebro artificial foi criado por cientistas da área de engenharia genética da Universidade de Ohio. O Dr. René Anand, chefe da equipe, informou que foram necessárias apenas 12 semanas para se produzir o modelo, a partir de células-tronco, que podem ser transformadas em qualquer tecido do corpo humano. Por enquanto, o protótipo imita em 99% o cérebro de um embrião de 5 semanas. Numa outra etapa, o modelo será ampliado para reproduzir as funções de um adulto. O objetivo principal do estudo é a compreensão e cura dos processos traumáticos provocados por ferimentos de guerra ou pelo estresse causado por situações de conflito. Embora seja do tamanho de um polegar, o protótipo reproduz 99% dos diversos tipos de células e genes existentes no cérebro humano. Para os responsáveis pelo projeto, não há preocupações éticas, porque esse modelo não consegue pensar. Para ir além e reproduzir todas as funções cerebrais do homem, os cientistas teriam de criar uma rede de vasos sanguíneos ligada a um coração artificial, o que não está nos planos, por enquanto. Apesar de ser financiado pelas Forças Armadas norte-americanas, com finalidades específicas, o projeto pode revolucionar os tratamentos destinados a corrigir disfunções cerebrais. O alcance é tão amplo, segundo os cientistas, que pode ir de problemas hereditários a doenças adquiridas, como Alzheimer e Parkinson, ou provocadas por traumas. O resultado do estudo foi anunciado no simpósio Pesquisas sobre Sistemas de Saúde para Militares, em Fort Lauderdale, na Flórida. O trabalho em si, o que ele fez foi usar uma técnica que de fato é conhecida, ou que já foi descrita e é aplicada em várias tentativas de produção de aspectos sejam relevantes, cuja aplicação seja relevante, e a ideia básica é você conseguir utilizar um tecido já diferenciado, no caso deles epiderme, você induzir um processo de desdiferenciação e a partir dessa célula que você obtém, gerar um novo processo de diferenciação, no caso deles, para a produção do tecido nervoso ou do encéfalo. As células que eles usaram, ou seja, as células epidérmicas, durante o desenvolvimento embrionário, nas fases muito iniciais do desenvolvimento embrionário, esse folheto que vai dar origem, esse folheto embrionário que vai dar origem à epiderme, que vai dar origem à pele, é também o que vai dar origem ao tecido nervoso, ao sistema nervoso central, periférico. No entanto, o que eles conseguiram fazer foi pegar a célula já diferenciada epidérmica, desdiferenciar e fazer ela passar por um processo de diferenciação para um tecido nervoso, ou seja, é uma aplicação dessa técnica, desse conhecimento, que ganha uma relevância na medida que você consegue gerar um modelo de estudo e, segundo eles propõem, um modelo de estudo que possa ser aplicado para, por exemplo, o estudo de um conjunto grande de doenças neurais ou neuronais. Esse é o grande, talvez um dos grandes chamativos do trabalho, que é você poder fazer essa desdiferenciação, a rediferenciação e produzir esse protótipo de encéfalo.
A modificação de embriões humanos pode levar à criação do homem transgênico ou geneticamente modificado. 2 revistas científicas se recusaram a publicar o resultado de um estudo sobre o tema. A pesquisa foi realizada por especialistas em genética da Universidade de Guangzhou, na China. Os cientistas garantem que os embriões utilizados no projeto haviam sido descartados por clínicas de reprodução. A possibilidade de que o projeto leve à produção de seres geneticamente modificados preocupa de tal maneira a comunidade científica que um grupo de estudiosos chegou a pedir a suspensão desse tipo de pesquisa. As revistas Nature e Science se recusaram a publicar os resultados. Apenas o jornal online Protein and Cell concordou em divulgar o texto. Os responsáveis pela iniciativa garantem que o objetivo é apenas de combater doenças transmitidas por herança genética. Eles revelaram que, por enquanto, os testes ainda não apresentaram um resultado próximo de 100% de acerto, mas resolveram publicar assim mesmo para que outros cientistas tenham conhecimento das possibilidades desse estudo. O Dr. George Daly, biólogo da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, disse que a pesquisa é um marco no campo da biologia, mas ao mesmo tempo serve como advertência sobre os limites ainda enfrentados pela ciência nesse setor. Se existem resistências por parte de grupos religiosos, também existe um enorme interesse de pessoas que lidam com casos concretos de doenças relacionadas com genes. O assunto é capa da edição desta semana da revista The Economist, que levantou números interessantes. A reportagem The Economist lembra que atualmente existem cerca de 6.000 doenças relacionadas com causas genéticas ou provocadas por determinada sequência de DNA que foge aos padrões da natureza. Praticamente todos esses casos poderiam ser corrigidos pela chamada terapia genética, que por enquanto ainda é considerada como a medicina do futuro. Cientistas ouvidos pela revista lembram que há muito tempo se faz alterações no genoma de plantas e animais, e a mesma técnica pode ser aplicada ao homem. Mais do que curar ou evitar doenças, a mudança no DNA poderá levar ao ser humano do futuro. Como mostra a capa do Economist, os cientistas em breve terão o poder de aumentar o QI de uma pessoa, reduzir os riscos de Alzheimer, câncer ou derrame cerebral, garantir a visão perfeita, evitar a calvície e garantir formas perfeitas. O domínio da tecnologia das células-tronco associado à medicina regenerativa deve revolucionar o setor de transplantes. Na Alemanha, os cientistas conseguiram produzir uma medula espinhal em laboratório. O protótipo de medula espinhal foi produzido por cientistas do Instituto de Tecnologia da Universidade de Dresden, a partir de células-tronco embrionárias. Mas como os tecidos nervosos são extremamente complexos, a reprodução em laboratório exigiu novas técnicas descobertas pelos cientistas alemães. A produção de órgãos em laboratório parte do uso de modelos construídos em material biodegradável, onde são implantadas as células a serem cultivadas. A exemplo do cérebro, a medula espinhal é uma estrutura altamente sofisticada, onde as células seguem padrões bastante diferenciados das demais partes do corpo. A nova técnica abre um imenso campo de pesquisas na área da ortopedia, tratamentos de problemas da coluna ou deficiências físicas. A cada ano, milhares de pessoas em todo o mundo sofrem acidentes que levam à paralisia total ou parcial por conta de danos à medula.
Se a produção de alimentos geneticamente modificados já preocupa alguns setores da comunidade científica, além dos ambientalistas, imagine a criação de um ser humano transgênico. Alimentos transgênicos são aqueles que resultam de sementes submetidas a técnicas de engenharia genética, que promovem alterações específicas do DNA. Abreviação em inglês para ácido desoxirribonucleico, o DNA é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas responsáveis pelo funcionamento de todos os seres vivos e que transmitem as características hereditárias de cada ser. A produção de alimentos a partir de sementes que passaram por essa alteração começou em 1994, nos Estados Unidos, e o primeiro a chegar ao mercado foi o tomate Flavor Savor. Não demorou muito para que a técnica se estendesse ao milho, canola, soja, arroz, batata e outros produtos. Atualmente, mais de 80% do milho e do algodão e mais de 90% da soja produzidos nos Estados Unidos resultam de sementes transgênicas. A Argentina, Brasil e outros países da América Latina também aderiram a esse tipo de produção. A mudança no DNA visa tornar os alimentos mais resistentes às pragas e, ao mesmo tempo, garantir colheitas maiores. No entanto, ecologistas alertam que a cultura dos transgênicos altera o meio ambiente e cria riscos para o homem. A Organização Mundial da Saúde, embora admita que não houve até agora relatos comprovados de danos à saúde humana relacionados especificamente com os transgênicos, recomenda que novos estudos sejam feitos. Quando os cientistas falam em mudança genética, eles também usam a expressão editar, a mesma utilizada aqui na televisão e nos jornais para montar uma reportagem. Em outras palavras, seria como editar um ser humano ou reconstruí-lo sob determinadas formas. A gente vai tentar explicar isso melhor. Cada célula do corpo humano contém uma cópia de nosso genoma, mais de 20 mil genes e 3 bilhões de camadas de DNA. O DNA consiste em duas fileiras de componentes químicos, incluindo hidrogênio e nitrogênio, formando uma dupla hélice. Os genes definem quem somos como indivíduo e como espécie. Os genes também têm um profundo efeito em nossa saúde e, graças aos avanços no sequenciamento do DNA, os pesquisadores identificaram milhares de genes que podem provocar doenças. Para entender como eles funcionam, é preciso descobrir meios de controlá-los. Mudar os genes em células vivas não é uma tarefa fácil. Mas, recentemente, a descoberta de um novo método promete revolucionar a maneira como os cientistas podem editar, ou seja, reordenar o DNA de qualquer espécie, incluindo os humanos. O chamado método CRISPR baseia-se na imitação do sistema natural utilizado por uma bactéria para se proteger contra infecções de vírus. Quando a bactéria detecta a presença do vírus, ela reage produzindo dois tipos de RNA, uma linha auxiliar do DNA, capaz de imitar a sequência do vírus invasor. A dupla forma um complexo com a proteína chamada Cas9. O resultado é uma espécie de arma que ataca e neutraliza o vírus. Os cientistas descobriram que é possível imitar esse processo e alterar qualquer sequência de DNA, o que abre caminho para uma infinidade de pesquisas que podem levar a resultados promissores em diversas áreas da medicina. Trata-se, na verdade, de uma nova era da ciência, um admirável mundo novo, que os próprios cientistas não sabem exatamente onde pode levar. O estudo da biologia celular tem trazido enormes conquistas para a saúde humana e deve conduzir a outros avanços significativos. Mas, afinal, do que trata exatamente esse campo de pesquisas? Nem todas as doenças têm origem genética, mas muitas, incluindo algumas das mais difíceis de serem combatidas, como câncer, Alzheimer e Parkinson, se devem a alterações nas células ou no sistema neurológico, que podem ser combatidas com a ajuda da biologia celular.
O primeiro passo para o desenvolvimento de novas terapias é a identificação das mutações genéticas que provocam as doenças. Em seguida, os cientistas buscam meios de corrigir as alterações. O problema é que nem sempre o sucesso na primeira etapa leva a curto prazo à descoberta da cura. Apesar das dificuldades, a biologia celular já levou os cientistas a entenderem por que ocorrem diversos tipos de câncer, surdez, Alzheimer, distrofia muscular, hipertensão e problemas na pigmentação da pele, entre outros. Nem todos esses males foram vencidos, mas eles continuam tentando. Daqui a pouco, o avanço dos estudos para alterações no DNA depende de decisões políticas e enfrenta restrições em dezenas de países. E mais, terapia genética abre um imenso campo para a produção de órgãos do corpo humano destinados a transplantes. Não sai daí. O avanço dessas técnicas ainda depende de decisões políticas. Acontece que essas pesquisas são proibidas em mais de 40 países. No Brasil, elas não são totalmente proibidas, mas dependendo do alcance, os cientistas precisam apresentar longas justificativas para obter autorização. A primeira questão a ser considerada é a seguinte: é justo suspender as pesquisas de novos métodos que podem levar à cura de milhões de pacientes? Ou ainda, que podem evitar o surgimento de anomalias hereditárias? Para muitos cientistas, não há razão para banir estudos que se destinam a fins terapêuticos. Alguns países permitem pesquisas com embriões descartados de clínicas de fertilização, ou seja, aqueles que de qualquer maneira não seriam utilizados para a reprodução. Os pesquisadores chamam a atenção para o seguinte ponto: se por motivos religiosos alguns grupos querem impedir que pessoas afetadas por determinadas doenças recebam a cura, eles não podem impedir que outros pacientes de diferentes crenças tenham acesso aos tratamentos que acharem convenientes. Em outras palavras, chamam a atenção para o fato de que, se a medicina pode oferecer mais saúde e qualidade de vida a um número maior de pessoas, não há por que virar as costas para os avanços da ciência. A possibilidade de se produzir seres geneticamente modificados vem causando grande preocupação entre os cientistas. Nos Estados Unidos, a Academia Nacional de Ciências e a Academia Nacional de Medicina pretendem lançar um documento contendo algumas normas a respeito. A questão é bastante controversa e envolve aspectos éticos, religiosos e até políticos. Nos Estados Unidos, é proibido usar verbas do governo para pesquisas que levem à mudança no código genético de embriões humanos. Mas esses estudos são realizados em mais de 20 estados por universidades e instituições independentes. A doutora Jennifer Doudna, bioquímica da Universidade da Califórnia, em Berkeley, é uma das inventoras de um método que permite alterar o genoma humano. Ela afirma ter ficado satisfeita com o anúncio de que as academias de ciência e de medicina decidiram assumir a liderança do debate sobre o assunto. E lembra que a discussão também precisa levar em conta o interesse de milhões de pessoas que têm problemas de saúde que poderiam ser transferidos para seus descendentes, por se tratarem de traços hereditários. A academia ela é muito crítica em pensar os limites. Os limites são pensados todos os momentos. O rigor ético que esses estudos são submetidos para que eles sejam viáveis é muito grande, por várias razões. Desde porque não faz sentido fazer alguma coisa que do ponto de vista ético seja questionável, até porque
os desafios são muito novos, ou seja, existe a própria área de pensamento sobre a ética é uma coisa muito importante na academia. Então, essa é uma questão muito cara para a academia, a questão sobre como definir os critérios do que pode ser feito ou não pode. Na Europa, Estados Unidos, Japão e China, trava-se uma verdadeira corrida em busca da descoberta de novos tratamentos com base na terapia genética ou na produção de diversos órgãos do corpo humano para transplante. Não será surpresa se dentro de alguns anos laboratórios em diversos países se transformarem em verdadeiras linhas de montagem de órgãos humanos. Atualmente, os pesquisadores já utilizam células tronco-embrionárias para produzir fígados, tecido do coração, vasos sanguíneos, narizes, ouvidos e até mesmo partes do cérebro. Outros fabricam traqueias, bexigas e uretras, tudo para transplante. No Japão, o Centro de Desenvolvimento para a Biologia já conseguiu sintetizar em laboratório até tecidos oculares, o que poderá permitir a inúmeras pessoas recuperar a visão. Na Suécia, médicos do Instituto Karolinska implantaram uma traqueia artificial num paciente de 36 anos e 8 meses depois ele já levava uma vida normal. Como o órgão transplantado é totalmente sintético, não houve problemas de rejeição. Cientistas desenvolveram uma maneira de armazenar grandes quantidades de informação por até 1 milhão de anos numa única molécula de DNA. A descoberta foi feita por uma equipe do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, chefiada pelo Dr. Robert Grass. O segredo da nova técnica está no fato de que a dupla hélice da arquitetura do DNA, que contém o código da natureza de cada ser vivo, é semelhante ao código binário utilizado na linguagem dos computadores. A descoberta vai permitir a criação de arquivos digitais que podem armazenar, de textos da antiguidade, a informações contidas na Wikipedia, que poderão ser guardadas por até 1 milhão de anos sem qualquer risco de perda. O método consiste em isolar a molécula de DNA e inserir dados codificados a partir de algoritmos normalmente utilizados em radiotransmissões de longa distância. Para que isso dê certo, é preciso se basear no mesmo código digital do DNA, ou seja, é a ciência imitando o procedimento da natureza. Achou essa incrível? Olha essa agora. Pesquisadores australianos desenvolveram um novo método para a construção de estruturas biológicas em camadas que se parecem com o cérebro, usando sabe o quê? Uma impressora 3D. Os neurocientistas costumam utilizar métodos in vitro para estudar o cérebro humano, úteis para pesquisa sobre processos de desenvolvimento e degeneração cerebral e sinalização entre as células. Mas essa técnica não permite que se trabalhe com uma estrutura tridimensional e complexa como o cérebro. Para superar essa limitação, o pesquisador Rodrigo Lozano, da Universidade de Wollongong, na Austrália, usou a impressão 3D, um processo de fabricação que envolve a criação de objetos compostos por várias camadas. Ele fabricou o tecido cerebral com uma única impressora portátil e, junto com uma série de técnicas, conseguiu um modelo com características muito semelhantes às estruturas do córtex. No entanto, o experimento não é capaz de produzir partes do cérebro para substituição em laboratório. O intuito é oferecer um método barato para testar tratamentos e estudar o comportamento das células nervosas, lesões e doenças. Em instantes, uma ideia divide os cientistas. QI alto e muita criatividade na infância podem estar associados a distúrbios mentais na vida adulta? A
gente volta já. Pessoas com QI alto e muita criatividade ficam mais expostas a distúrbios mentais quando ocorrem determinados fatores de risco? Alguns cientistas acreditam que sim, outros que não. A noção de que altos quocientes de inteligência estão relacionados com distúrbios bipolares, desde que associados a fatores de risco, é aceita por muitos cientistas. Pesquisadores da Universidade de Glasgow examinaram 1.800 pacientes que apresentavam diferentes graus de desequilíbrio mental após os 20 anos e constataram que a maioria deles tinha QIs bem acima da média. Em outro estudo, a empresa Decode, especializada em genética, com sede em Reykjavik, na Islândia, realizou estudos naquele país, na Holanda e na Suécia. Foram avaliados dados médicos de dezenas de milhares de pessoas e, segundo os responsáveis pela análise, ficou evidente o vínculo entre os distúrbios bipolares e o alto grau de inteligência e criatividade. Mas nem todos os estudiosos do assunto concordam com essa ideia. O Dr. Albert Rothenberg, professor de psiquiatria da Universidade de Harvard, acredita que não há evidências suficientes para se ligar problemas mentais e criatividade. Para Rothenberg, a noção de que artistas, por exemplo, são pessoas que lutam contra demônios internos é uma ideia romântica, do século XIX, mas nunca foi comprovada. Ele cita Van Gogh, tido como um gênio atormentado, e lembra que o pintor, numa carta ao irmão Theo, dizia o seguinte: "Oh, se eu pudesse trabalhar sem esses tormentos, que coisas eu poderia ter feito." Para quem não lembra, a gente recorda aqui alguns números relacionados com o chamado QI, o quociente de inteligência. Para a maioria dos estudiosos, a população mundial tem QI médio igual a 100. O quociente situado entre 110 e 120 indica uma inteligência acima da média. E aqueles que ficam entre 121 e 130 são considerados os superdotados. Já aqueles que se situam abaixo de 100 são divididos assim. Entre 90 e 80 figuram os que sofrem de embotamento ou dificuldade. Entre 70 e 79 estão os limítrofes. Entre 50 e 69, os de raciocínio muito lento. E entre 20 e 49, muito abaixo da média. Diante dos avanços alcançados pela ciência no campo da genética, fica a questão: as pesquisas que podem levar à cura de inúmeras doenças devem ficar sujeitas a critérios religiosos ou políticos ou apenas à lógica do conhecimento científico? A resposta cabe aos que buscam esse conhecimento, mas a história mostra que as grandes descobertas podem até ser retardadas, mas um dia acabam acontecendo, desde que respeitem os limites da ética. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário. Uma boa noite a todos e até lá.